existe mundo atual se não passar por essa discussão. Não tem. Então, cara... Não tem como. Eu vou fazer mais uma rodada com os presidenciáveis, vou bater Cara, muito, tem que perguntar, o que eu ia falar pra Não, você, tem que perguntar, não, e pra todo mundo... Só um minuto, querido. Você já tá convidado, você não vai falar não. A gente vai ter sabatina e vai ter pelo menos uma pergunta de você pra todos os candidatos. A minha pergunta vai ser essa, Qual? fechadíssimo. Minha pergunta é, cara, qual é o plano que você... Pra mim, eu vou te falar aqui sinceramente, Vilela, eu não tô nem aí, cara. Educação, educação, saúde, essas coisas, os caras vão falar tudo sobre isso. Não tô nem aí pra isso, não quero nem saber. Qual o plano que você tem para as terras raras do Brasil? Essa é a única pergunta que eu tenho. Qual o seu plano de curto, médio e longo prazo? Porque tem que ter isso também, porque não é um negócio tão simples. Mas qual é o seu plano para o curto, médio e longo prazo para as terras raras do Brasil? É entregar tudo? Show, isso é um plano. Entregar, é um entreguismo, é um plano. Será que é bom, tal, não sei? Pode se discutir. De forma bruta, né? Mas então, a minha pergunta básica é essa. É primeiro, né? Na verdade são duas. Você sabe o que são as terras raras e a importância dela, e qual é o seu plano de curto, médio e longo prazo? A China 70% das terras raras do mundo estão lá. 90% do processamento. 90% do processamento. Então o que a gente tem hoje no mundo é um monopólio. Sim. Basicamente é isso. E os Estados Unidos meio que não se tocaram até ver... Eu não sei se chegou a ver sobre isso. Quantos quilos de terras raras vão no F-35? É meia tonelada. É isso mesmo. Ou seja, o maior equipamento de ataque e defesa dos Estados Unidos, a base do sistema militar americano, que seria esse caça de quinta geração, ele é completamente dependente em tecnologia e processamento chinês. É isso. E eles não se tocaram. Como é que eles não se tocaram? Porque a gente não tá falando só do imãzinho que vai no celular. Não, mas eles se tocaram. Não. O problema é que quando começou essa guerra tarifária aí do Trump, aí que ele se ferrou. Porque a China falou assim, não vendo mais terra rara pra você. Ele falou, mas o problema, assim, já no governo do Obama, eles já estavam falando em começar a rever isso. E aquela mina que eu tava falando na Califórnia, ela tinha quebrado. Ela tinha ido à falência, porque tinha tanta fiscalização ambiental que fecharam a mina. Aí eles começaram, acho que já na gestão do Obama, acho que isso não vai dar bom. Basicamente, Sérgio, você está descrevendo o nosso capítulo sobre terras raras do livro amarelo. A gente tá falando de ter um plano de investimento de 20 bilhões, 10 bilhões via BNDES, e entendimento geopolítico de entender com quem nós vamos montar essa cadeia. Não será com a China, porque a China já tem a cadeia dela. E a China, se reeleger o Lula, a China vai querer ver o Brasil subalterno à cadeia dela, exportando no máximo aquele composto que não tem, acho que não tem a separação, né, das terras. Sim, é o óxido, né, que é o do meio ali. O Trump já avisou que mesmo se o Lula ganhar, não vai acontecer, que aqui é a zona de interesse americano. E aí, se o Lula não coopera, o Trump vai simplesmente falar, vou botar umas empresas aí, bota teus parceiros políticos pra ganhar uma grana e manda isso pra cá. E pode anotar, vocês vão ver Joesley Batista, que não tem nada a ver com isso, sendo um dos agentes mais importantes nessa área. É o Joesley. O Joesley é um dos maiores, vamos dizer, prospectores de terras raras que tem no Brasil. Qual é a função do Brasil nesse jogo? E aí essa eu tô botando pra roda aqui, pra todo mundo discutir, porque esse tema é central. O Brasil depende muito da China. Dito isso, essa questão das terras raras são uma das grandes oportunidades da gente dar um salto civilizacional. Os Estados Unidos estão dependendo da gente, não só eles. O Japão depende muito. Sim. Que é outro que depende. Taiwan, pros chips. Índia depende. Mesmo que ela também tenha terras raras, e ela tem tecnologia de processamento, não completa, mas tem. E Canadá, etc. Nós temos que, assim, existe uma cadeia paralela da China para você criar uma indústria deste século que vai, em grande medida, depender do Brasil. Logo, o que nós temos que colocar na mesa é o papel do Brasil é de protagonista nessa cadeia. Isso. Para fazer todos esses investimentos pra gente começar, da mineração ao processamento, eu acho que seria coisa de 10 anos, é isso que a gente conversou com o time. Coisa de 10 anos pra você fazer isso, é investimento, seriedade, várias empresas pra essas áreas e investimento aqui no Brasil em formação de capital humano, pra gente poder ter nossa própria tecnologia, por exemplo, de processamento limpo em algumas áreas. Me falaram, depois o pessoal dá um Google, tem uma iniciativa que chama Magbras, que eles já estavam fazendo tecnologia de processamento para alguns desses são magnéticos, disprósio, neodímio. Então eles já estavam conseguindo, aqui no Brasil, a gente tem que desenvolver isso virar startups, e aí essas empresas têm, vamos dizer, contratos garantidos com as mineradoras, que sejam as gringas até, que venham se instalar aqui, para isso financiar o surgimento de uma cadeia brasileira, com tecnologia brasileira nisso. E, paralelamente, o ímã sendo feito aqui, aí exigir como contrapartida as fábricas de bateria aqui. Só que o Sérgio, pelo amor de Deus, isso aqui não é uma área minha, eu tô só falando com quem eu conversei.
tem 3 propriedades especiais aí, terras raras. Um é a magnética, uma é de catalítico, que eu realmente não sei. Isso. E a outra Acelerar é os a processos. de luminescência, Sim. de... Tem outras, térmica também. Então, por exemplo, o pessoal não sabe, mas pra você fazer um alto forno, pra você derreter o ferro pra virar aço, você tem que pôr terra rara naquele alto forno, porque ele faz com que a temperatura de derretimento do forno vá pra tipo 8.000 graus, ou seja, ele não vai ser derretido. Porque o que o pessoal não costuma, não entende é assim, não, mas o que eu faço com a terra rara? A terra rara, ela entra pra fazer ligas. Então, por que o F-35 usa tanto? Porque ele precisa de ligas que resistam à pressão, tem que ser aerodinâmica, resista à temperatura, entendeu? Muito à temperatura. A turbina usa pra caramba também, né? Oi? A turbina dele é um Turbina motor, turbina usa. Então, tudo que depende disso, você coloca ali um pouquinho de terra, um pouquinho de terra rara ali, um pouquinho ali, e assim vai. Posso dar um exemplo que eu vi, que é brilhante pra explicar? A terra rara é a nova especiaria. Lembra que os portugueses pegavam um isso barco mesmo. pra ir buscar? E o que é o lance da especiaria que eles iam buscar nas Índias? É um temperinho que você botava na comida. É isso mesmo. Aí explicando de maneira didática. É um temperinho que você botar numa liga com cobre pra fazer não sei o quê, pra colocar num ímã. É isso. E, pô, a gente tá muito bem posicionado nisso.